Direto da redação. E morreu há 45 anos, morreu até precocemente, que foi um cineasta chamado Glauber Rocha, revolucionário do cinema brasileiro. Você talvez não lembre na faculdade, mas uma vez nós tivemos uma semana sobre o cinema brasileiro lá e eu debati na mesa o Glauber Rocha. Eu tenho uma vaga lembrança. É a figura do Glauber Rocha, que eu sou um fãzão do Glauber Rocha, estilo fazer cinema, porque ele inovou o cinema brasileiro. Ele foi muito inspirado pelo cinema italiano, pela uma revolução que deu, que foi feita no cinema italiano. Assim, porque o que era o cinema de Hollywood? Todo aquele aparato para você fazer uma grande produção. Me vem um cinema novo, cinema italiano, né? Cinema novo italiano, simplificando isso, simplificando as produções, com menos equipamentos, fazendo boas produções. Ali emergiram assim grandes figuras, grandes artistas aí, italianos, a Sofia Loren surgiu nesse contexto. E aqui no Brasil nós tivemos o cara que foi o Glauber Rocha, que como é que ele fazia os filmes dele, o conceito dele? Uma câmera na mão e muita ideia na cabeça. Então ele com a câmerazinha na mão, filmando, fazendo, pegando as cenas, pegando os takes. E esse cara produziu grandes obras e concorreu a prêmios, foi premiadíssimo pelo cinema nacional e também internacionalmente, foi premiado como melhor diretor em Cannes. E ele produziu aqui filmes, por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, e ele era baiano de Feira de Santana. Então eu tô chegando aqui à Rede Novo Milênio, porque eu tô homenageando a vocês aí em Feira de Santana ao trazer essa reportagem sobre o Glauber Rocha. E é o que faz agora essa reportagem direto da redação que você vai conferir agora, são os 45 anos da morte de Glauber Rocha. Ele foi um dos principais nomes do cinema novo, tá? Só para a gente contextualizar aqui, responsável por uma profunda transformação na produção cinematográfica brasileira. E você vai conhecer no depoimento ali alguns artistas que hoje estão velhinhos e que trabalharam com o Glauber Rocha. E você também vai acompanhar aí o depoimento da Helena Ignes, que ela conheceu o Glauber na faculdade, é artista também, é atriz. Bacana. Foi a primeira mulher dele. E o depoimento pessoal da filha dele, a Paloma Rocha, que é sobre a vida pessoal do Glauber e também a sua obra cineasta. E a mãe dele tinha aqui no Rio de Janeiro, não sei se tem ainda, era mantido aqui, o Instituto Glauber Rocha. Mantinha heroicamente para manter todo o legado que ele deixou para o cinema brasileiro. Você tem o cinema brasileiro antes e depois do Glauber Rocha. Então, maneiro, hein? É uma figura exponencial. E ele era um cara muito polêmico, e ele, por exemplo, certa vez se referiu ao Golbery de Couto e Silva, que era um general do exército inteligentíssimo, e era o cara que foi assim o cérebro do regime militar no Brasil, foi o Golbery de Couto e Silva. E ele se referiu ao Golbery de Couto e Silva como o último gênio da raça. A esquerda se emputeceu com o Glauber, mas não tinha nada a ver ele com ele, só se referiu e falou algo certo. O cara era muito inteligente, era muito preparado. O Golbery de Couto e Silva. Ele era tão preparado que dizem até hoje que o Lula teria sido produto do Golbery. Foi inspiração para ele, talvez? Não. O Golbery, para dividir a esquerda, fomentou o PT, fortaleceu o Lula para impedir a vitória do Brizola lá na frente, impedir, para fragmentar a esquerda. Essa é uma tese, eu não estou dizendo que é verdade não, mas para você ter assim, o Golbery ele seria capaz de pensar isso. Tá, então não estou dizendo que ele fez isso, não estou dizendo que o Lula é produto disso, o Lula é produto da luta sindical, foi sindicalista, mas o nível de inteligência do Golbery permitiria que ele engendrasse um plano como esse, né? Mas você vai conferir agora, porque o tema é Glauber Rocha, prestasse atenção certinha na obra do Glauber Rocha, e as câmerazinhas do cinema novo, isso é uma relíquia, eu sou doido para comprar uma câmerazinha de 8mm. Pô, sou louco. Não tem mais, né? Não, mas você tem que comprar de colecionador. É, aquelas mesmo. O Dib, de repente, pode ter uma, né? Isso, eu pensei nele. Pode ter. Cara, é fantástico, assim, foi um novo conceito. Tem história, tem conceito. Aí ele traz o cinema, por exemplo, do sertão. Você vai ver ali filmes sobre Lampião, Deus e o Diabo na Terra do Sol, sobre Lampião, Corisco, as cenas de filmes. E tivemos... o grande sucesso dele foi Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe. Porra, filmaços. Vamos aqui conferir a reportagem com o Vladimir Platonov.
Eu sou contra escolas, grupos, tendências e leis artísticas. Eu acho que a estética só interessa na novidade. Glauber Rocha era pura energia criadora e revolucionária. Nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, e começou muito cedo na carreira. Seu primeiro filme foi O Pátio, em 1959, com a colega de faculdade Helena Inês, que viria a ser sua primeira esposa e até hoje continua na carreira artística do teatro. A primeira vez que eu vi Glauber, eu entrava na faculdade de Direito, tinha passado no vestibular, e no palco estava Glauber recitando Castro Alves e rindo muito de um ator que era meio canastrão e que era especialista em Castro Alves. Então foi uma cena assim engraçadíssima e começamos a nos conhecer. E aí foi uma relação muito forte, que durou 5 anos, uma relação profunda. A filha primogênita, Paloma Rocha, lembra de Glauber como um pai cuidadoso, apesar da intensa vida no cinema. O Glauber, antes de tudo, é um sertanejo baiano. E ele falava muito para mim: minha filha, nunca me identifique. Então ele era um pai zeloso não só comigo, mas com toda a família. Logo aos 25 anos de idade, Glauber faz Deus e o Diabo na Terra do Sol, em 1964, filme que o tornou conhecido internacionalmente. O papel principal do personagem Corisco coube ao ator Otton Bastos. Se entrega, Corisco! Glauber era um vulcão, ele estava sempre criando. Então, criar para Glauber era a felicidade do Glauber. Aos 23, 24 anos, ele era fantástico. Já era um jovem da maior capacidade. O último filme de Glauber foi A Idade da Terra, que causou polêmica ao ser apresentado no Festival de Cannes de 1980. Ana Maria Magalhães, que teve o papel principal, estava presente na ocasião. A guerra que ele travou não era em nome da obra dele ser reconhecido como maior. O Glauber não era assim, ele não ostentava nem tinha coisa de aparência, assim. A guerra dele era para abrir espaço para os filmes brasileiros e para os filmes do terceiro mundo. Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, Glauber Rocha revolucionou o cinema. Em pouco mais de 20 anos de carreira, ele deixou marcas que até hoje são referências para os novos cineastas. Em 22 anos dedicados ao cinema, Glauber dirigiu 9 longas e 8 curtas-metragens. Entre seus maiores sucessos, além de Deus e o Diabo, estão Terra em Transe e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que lhe consagrou em Cannes como o melhor diretor. Ele morreu em 22 de agosto de 1981, aos 42 anos, por causa de problemas pulmonares.